Pessoal, na sequência aqui do nosso estudo do MCU, chegou a hora da gente falar da velocidade angular, que é uma ideia, uma medida diferente da velocidade tangencial que a gente já tinha falado numa outra aula. Até o momento, velocidade para nós significava a distância, o espaço percorrido em um determinado intervalo de tempo. Quantos metros percorria a cada segundo ou quantos quilômetros percorria a cada hora. Isso era a velocidade linear, velocidade tangencial que a gente trabalhou até agora. Trabalhou lá no MRU, na velocidade média, no MRUV, na queda livre e também na velocidade tangencial aqui dentro do MCU. E agora a gente fala de velocidade angular, que vai trazer a medida do quê? O que está medindo velocidade angular? Está medindo o ângulo descrito em um determinado intervalo de tempo. Não é a distância percorrida em um certo tempo, mas sim o ângulo descrito em um determinado intervalo de tempo. Quantos graus, na verdade quantos radianos, a gente já vai ver isso, quantos radianos ele percorre por segundo, ele descreve por segundo. Essa é a ideia por trás de velocidade angular. Então vamos para o quadro para entender melhor esse cálculo. Para a gente entender o cálculo da velocidade angular, deixa eu desenhar aqui um corpo num movimento circular. Está aqui o centro da trajetória. Deixa eu desenhar a trajetória circular. Tá aí. Bom, então eu tenho um corpo, tá, que em algum momento vamos supor que o movimento é no sentido horário. Então, em um determinado momento, esse corpo está passando aqui pela posição 1. Deixa eu fazer o raio aqui. Opa, deixa eu fazer o raio aqui. Não ficou bom? Agora aqui. Aí. E depois ele passa, depois de um certo intervalo de tempo, ele vai passar na posição 2, porque, como eu falei, o movimento é no sentido horário, tá bom? Então, olha só o que aconteceu. Antes a gente tinha, quando estava falando de velocidade tangencial, a gente falou da distância, a gente pegou essa distância aqui que o corpo percorreu em um certo intervalo de tempo. Mas esse corpo, além de ter percorrido uma certa distância, ele descreveu um certo ângulo. Olha aqui, ó, o ângulo descrito. Ele teve um deslocamento angular, que eu vou chamar de ΔΦ. E o que eu quero medir com velocidade angular é quanto de ângulo ele descreve, o quanto que ele se desloca em termos de ângulo a cada segundo, tá, num certo intervalo de tempo. Então, para nós, ΔΦ nessa figura, tá, ΔΦ é, vamos melhorar esse φ aqui, ΔΦ é o deslocamento angular, tá? Angular. A gente está acostumado a usar graus para falar de ângulo, mas no sistema internacional, o deslocamento angular tem unidade radiano. Não te esquece, tá? Importante relação, não te esquece que 2π radianos equivale a uma volta de 360 graus. Deixa eu escrever ao contrário, tá? Que 360 graus equivale a 2π radianos, tá? A gente vai usar radianos como unidade aqui, então, para medir velocidade angular. Então, ΔΦ é o deslocamento angular. Então, nesse meu exemplo aqui, que ele saiu do ponto 1 até o ponto 2, ele percorreu aí, ele descreveu um certo ângulo em radianos, que eu, por enquanto, não estou preocupado quanto é que é. Eu só quero que a gente entenda o cálculo, né, pessoal? Velocidade angular, que a gente vai representar pela letra ômega, tá? Velocidade angular a gente vai representar pela letra ômega, parece um W, mas é a letra ômega do alfabeto grego, que também pode ter esse símbolo que a gente usa lá na resistência elétrica, né? Mas aqui a gente vai usar uma simbologia, uma grafia diferente para a letra ômega, que também faz parte do alfabeto grego, tá? Então a velocidade angular ômega vai ser o quê? Ela vai ser o deslocamento angular, porque velocidade sempre quer associar um deslocamento com um certo intervalo de tempo. No caso aqui, deslocamento angular em um determinado intervalo de tempo, tá? Então, vamos destacar. E aí, só para a gente usar as unidades corretas, né? Como eu falei,
o deslocamento angular vai estar em radianos, falando em unidade do sistema internacional, né? O tempo vai estar em segundos e, com isso, a velocidade angular tem unidade radianos por segundo, tá bom? Então essa é a ideia, esse é o conceito de velocidade angular. Só que essa equação aí nesse formato vai ser bem raro de a gente usar, porque é mais útil para nós uma equação que relaciona a velocidade angular com o período e com a frequência do movimento circular uniforme. E aí, para chegar nessa equação, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu tentei relacionar a velocidade tangencial com o período e com a frequência lá na nossa aula sobre velocidade tangencial. Eu vou pensar em uma volta completa, tá bom? Porque daí eu consigo pensar no período, né? O período é um tempo de uma volta. Quando a gente pensa em uma volta completa, pessoal, qual é o deslocamento angular em uma volta completa? Qual é o ΔΦ? Ora, é como se o pontinho 1 aqui tivesse feito uma volta completa e voltado para o ponto 1. Então, o deslocamento angular foi de 360 graus, mas eu não quero 360 graus, eu quero unidades do sistema internacional, eu quero radianos. 360 graus é 2π radianos. Então, em uma volta completa, o deslocamento angular é 2π radianos, tá? E o intervalo de tempo, como se chama o intervalo de tempo de uma volta completa? Se chama período, então eu vou trocar o intervalo de tempo pelo período e aí eu vou reescrever a equação da velocidade angular, ômega, como sendo o deslocamento angular de uma volta completa, 2π, dividido pelo tempo de uma volta completa, que é o período, e aí eu tenho uma equação que me permite calcular a velocidade angular a partir do período do movimento circular. E não te esquece, e importantíssimo, que a frequência é o inverso do período. E olha lá, está aparecendo o inverso do período aqui na fórmula, né? Eu posso reescrever a equação assim, ó, ômega é igual a 2π vezes 1 sobre período. É a mesma coisa, né? Essa equação aqui é a mesma coisa assim. E isso aqui, pessoal, é a frequência. 1 sobre período é frequência. Então, eu posso reescrever a equação da velocidade angular como sendo ômega igual a 2πf. Aí a equação que relaciona... Opa, saiu meio torto. A equaçãozinha que vai relacionar a velocidade angular ômega com a frequência. Lembra que a gente tem que usar, tá? Precisa usar a frequência em Hertz. Ops, não mudou de cor. A gente precisa usar a frequência em Hertz, tá? E o período em segundos, para que a velocidade angular saia em radianos por segundo, unidades do sistema internacional. Se a questão te der a frequência em rotações por minuto, tu vai ter que transformar para Hertz, e a gente viu isso na nossa primeira aula de movimento circular uniforme, como é que se faz essa conversão. Então, pessoal, a gente tem aí duas equações para a velocidade angular, uma relacionando ela com o período, outra relacionando ela com a frequência. E o que a gente também precisa ver é qual é a relação da velocidade angular com o raio. E a equação que está aí no quadro, essas duas equações já te dão uma pista, né? Se tu está vendo a equação, tu já consegue descobrir qual é a relação que ela tem com as grandezas. Qual é a relação da velocidade angular com o raio? Vamos para outra tela. Para a gente entender a relação da velocidade angular com o raio, se é que existe uma relação, eu marquei aí, eu desenhei um disco, tá? Isso aqui é um disco, tá? E eu marquei nesse disco dois pontos, o ponto A mais próximo do centro e o ponto B mais afastado do centro. Então eu posso dizer que o raio do movimento do A é menor que o raio do movimento do B. E o que eu quero é pensar na velocidade angular, que é ômega igual a ΔΦ dividido por intervalo de tempo. Se a gente pensar em uma volta completa, em uma volta inteira, vocês concordam comigo que o deslocamento angular do ponto A, depois de uma volta, o ponto A vai ter feito um ângulo, vai ter feito um ΔΦ
de 2π radianos, não é? E o deslocamento angular do A. E o ponto B também vai ter feito 2π radianos, porque uma volta é 360 graus. Não importa se ele está mais perto ou mais afastado do centro, quando fecha uma volta, fecha 360 graus, ou seja, fecha 2π radianos. Tá? E esses dois pontos têm o mesmo período. Tá? O raio do A é menor que o raio do B. O período do A é igual ao período do B. Então, quando eu for olhar para a equação aqui, ó, eu estou vendo que eu estou dividindo o mesmo deslocamento angular pelo mesmo intervalo de tempo. Então, pessoal, a conclusão é que a velocidade angular do A é igual à velocidade angular do B, apesar dos raios serem diferentes. E aí, finalmente, a gente entende essa relação. Que isso é importante, para um mesmo período, essa condição é importante, né? Para um mesmo período, pessoal, a velocidade angular não depende do raio. A velocidade angular não depende do raio. Depende do raio. Olha só. Se eu marcar qualquer ponto aqui dentro desse disco, não importa o ponto, não interessa a distância que esse ponto esteja do centro da trajetória, não importa essa distância aqui, eu posso pegar qualquer distância. Todos esses pontos giram com o mesmo período, né? E, portanto, vão completar o mesmo ângulo, vão completar 2π radianos no mesmo tempo, vão completar 360 graus, uma volta ao mesmo tempo e, portanto, terão mesma velocidade angular. Vão ter o mesmo deslocamento angular no mesmo intervalo de tempo, eles só podem ter mesma velocidade angular, apesar dos raios serem diferentes. Então, guarda bem essa relação, que ela é importante para as questões teóricas, para as questões que cobram proporção sobre o movimento circular uniforme. Para o mesmo período, a velocidade angular não depende do raio, que é justamente o que a gente deveria ter concluído só de olhar para as equações da velocidade angular. Vocês estão vendo que eu escrevi lá na outra tela que a angular... Opa, tá ruim esse ômega aqui. Que a velocidade angular era 2π sobre período ou 2π vezes frequência. Não aparece o raio na equação da velocidade angular, então o raio não afeta a velocidade angular. Ok? Vamos ver agora outra relação, que é a relação da velocidade angular com a velocidade tangencial, para a gente encerrar essa aula aí. Pessoal, para entender, para tirar a relação entre a velocidade tangencial e a velocidade angular, vamos pegar as equações que a gente viu para a velocidade tangencial num outro vídeo. A gente viu que velocidade tangencial era 2πr, raio, né, dividido por período, ou que a velocidade tangencial era v igual a 2π raio vezes frequência. E nesse vídeo, nessa aula, a gente viu que a velocidade angular é 2π sobre período, dividido por t, ou então que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. E aí fica bem tranquilo de ver, bem tranquilo mesmo de ver, que esse cara aqui, ó, quem é? Esse cara aqui, ó, é a velocidade angular. Esse cara aqui, ó, vamos separar, o raio ficou no meio, mas a gente tira ele fora, ó. Quem é 2π vezes frequência? É a velocidade angular. Aí não há nenhum mistério de ver, né, pessoal? Que olha só, olha para a equação da velocidade linear. A velocidade linear, a velocidade tangencial, é a velocidade angular vezes o raio. Pronto. Tá aí. Se eu sei a velocidade angular, basta eu multiplicar pelo raio e eu chego na velocidade tangencial. Ou então, se eu sei a tangencial, eu divido pelo raio e chego na velocidade angular. E aí a gente faz um fechamento importante, que a gente viu nessa aula que a velocidade, acabamos de ver na tela anterior, né, que a velocidade angular não depende do raio. Não importa se o ponto está mais perto do centro ou mais afastado do centro,
Desde que eles girem com o mesmo período, todos os pontos têm a mesma velocidade angular. Mas a velocidade tangencial depende do raio e depende diretamente. Exatamente o que a gente viu lá na aula de velocidade tangencial. Quanto mais afastado do centro está o corpo, está o ponto, maior é a velocidade tangencial dele. E isso mostra que a velocidade tangencial é diretamente proporcional ao raio e a velocidade angular não depende do raio, conforme está nas equações. Enfim, é o fechamento dessas relações que a gente viu. Então não esquece disso, tá, pessoal? Porque essa comparação é feita nas questões. Tu vai ter que lembrar que quando a gente está falando de movimentos que têm o mesmo período, a mesma frequência, a velocidade tangencial vai depender do raio diretamente proporcional. E quando a gente está falando da velocidade angular, ela não vai depender do raio. E com isso, com essa última relação, a gente encerra a nossa aula sobre velocidade angular. Te liga aí na sequência nos exercícios e nas próximas aulas, porque a gente ainda vai trabalhar em MCU nessa aula aí, beleza? Falou!